Outro. João Miguel Pereira da Silva, 10 anos. João Miguel escreveu uma redação interessante sobre o sonho de um jogador de ser convocado para uma Copa do Mundo. E ele veio aí hoje ao nosso programa para falar como surgiu a ideia de escrever sobre esse tema. Também sua paixão pelo futebol e pela Copa do Mundo. Ele está acompanhado de Dona Quitéria, que é a mãe dele. Mas eu soube, Dona Quitéria, que antes dessa redação a senhora teria... Dá para se aproximar o microfone dela aí, Bárbara, por gentileza? A senhora teria pedido a ele para fazer alguma coisa e tal. E aí, como é que foi essa história que chegou essa redação dele, Dona Quitéria? Ele estava inquieto e ansioso no celular. E como ele gosta muito de escrever, aí eu falei para ele: João, por que tu não vai escrever sobre a Copa? Aí daqui a pouco ele sentou no computador e começou a redigir e veio com texto. Segundo ele, ainda não acabou, mas aí eu li, achei legal, aí mostrei para os colegas, mostrei para Ana Paula, ela achou interessante e aí trouxe a ideia de mostrar para vocês. O que eu achei interessante foi a coordenação da ideia dele para escrever sobre um menino de 17 anos que sonhava ir para a Copa do Mundo. Agora vamos começar com ele. Tá? Esse menino, que inspiração você teve para criar esse texto, ô João Miguel? É de um jogador que eu gosto muito dele, que joga na seleção inglesa de futebol. O nome dele é Jude Bellingham. Como? Jude Bellingham. É o camisa 22 da seleção inglesa. Sim. E do Borussia Dortmund. Ele tinha o sonho de ser convocado para a Copa do Mundo e com apenas 19 anos realizou esse sonho. Aí eu me inspirei nessa história, no caso dele, e coloquei em prática no texto. Bom, então você, segundo a sua mãe, aqui é apenas o começo da história, né? Você Exatamente. vai desenvolver essa história sobre ele. Sim. Ou sobre outros jogadores de futebol. Não, eu vou concluir a história dele, quem sabe fazer outras. Outras. Aí você está estudando a biografia dele, está acompanhando, você está sabendo de tudo a vida dele. Por enquanto. Por enquanto, né? Ele joga no Manchester. Não, joga no Borussia Dortmund. Ah, no Borussia Dortmund. Mas ele, o que é? Eu coloquei ele no Manchester City, esse jogador aí. Ah, você colocou no Manchester City. Isso. É que é o seu time de coração, é? Mas Você torce para que time mesmo? Eu torço pro Flamengo. Sim. E gosto muito do Manchester City. Do Manchester City, rapaz. Agora... Mas o Bellingham, que foi quem eu me inspirei na história, ele joga no Borussia Dortmund, da Alemanha. Ele que é um inspirador, né? Vai ver aqui, ó. Jos é um menino de 17 anos que sonhava em ir para a Copa do Mundo da FIFA de 2022 no Catar, que era inglês, jogava no Sub-17 do Manchester City. Ele, além de ter um sonho de jogar a Copa, também sonhava em jogar ao lado do ídolo Harry Kane. Exatamente. Era o sonho do Bellingham. A Copa do Mundo do Catar. E havia começado, e infelizmente Jorge não havia sido convocado. Apesar disso, ficou muito feliz, pois o técnico da seleção inglesa havia liberado ele para assistir o jogo no camarote VIP, com visão total de todo o estádio. Education City também, estádio, é isso? É um dos estádios da Copa do Mundo. Do mundo, rapaz. Você sabe ainda, lembrar aí quais são os estádios da Copa do Mundo? Todos? Eu lembro de alguns, mas eu acho que eu lembro de todos. Como? Eu acho que eu lembro de todos. Lembra de todos? Porque eu não lembro de nenhum, só lembro na hora do jogo. Me diga aí o nome dos estádios da... É o Al-Tumama, Al-Janoub, Lusail, Al-Bayt, Education City, Khalifa International Stadium e... Se não souber eu acho que... Amigo, e o 974. Você já chegou São demais, todos. rapaz. A gente ia exigir demais, né? Você sabe quantas Copas do Mundo já foram realizadas? Já foram realizadas 22 Copas do Mundo. 22 Copas do Mundo. Você sabe dizer que foram os campeões dessas Copas? De todas? Sim.
Aí é demais. Aí é demais, né? É demais, né? Mas cita algumas aí, viu? 10 anos, né, viu? Mas me diga aí alguns campeões aí que você se lembra. 1930, Uruguai. Sim, 2018, França. 1998, França. Pelo menos quantos? sim. Não, Pode falar. 1998, É. França. 2002, Brasil. 2014, Alemanha. É. 2018, Já Rússia, falei. né? 1900, se eu não me engano, em 66, Inglaterra. Isto. O único título. O único- São só esses que eu me lembro em mente. O único título que os ingleses ganharam até hoje, dentro de casa. E do Brasil? Com um gol até hoje discutido, né? Se a bola entrou, não entrou. Entrou, não entrou, disseram que entrou. Eu acho que não entrou não, mas... Tava em casa. Mas disseram que entrou, estava dentro de casa, a rainha estava lá, né? E que é verdade, a rainha. E esse futebol brasileiro, ô meu amigo, me diga uma coisa, quem vai ganhar amanhã, você sabe? Amanhã em Sim, você adivinha quem vai ganhar amanhã? Em qual jogo? Brasil e Croácia? Brasil, Croácia. Eu acho que dá o Brasil. Da Brasil, né? Apesar da Croácia não ter um time tão ruim, a seleção do Brasil é bem mais rápida, tem uma boa defesa e a defesa é muito rápida. Muito rápido. Mas você acompanha futebol muito mais pela internet ou pela televisão? Ambos, mas eu acompanho mais pela internet. Pela internet, né? E na hora de assistir os jogos, é na televisão. Isso. Na televisão. Só que tem alguns que quando eu não posso assistir, que eu assisto depois os melhores momentos. Melhores momentos, né? Agora, qual foi o melhor jogo dessa Copa do Mundo, na sua opinião? Sérvia e Camarões, 3-3. 3-3, Sérvia e Camarões. E, na sua opinião, qual é a melhor... Com licença, foi pela segunda rodada da Copa do Mundo do Grupo G. E, nesse momento, quem é a melhor equipe, na sua opinião? É a França, A França. sinceramente. E se a gente tiver que pegar a França, como é que vai ser? Vai ser pegado, né? É. Só que se pegar vai ser na final, porque Na a final. França tá numa chave diferente do Brasil. É, verdade. Agora, a gente tem uma parada aí forte se passar amanhã, né? E sabe um jogo complicado que vai ter sábado? Sim. França e Inglaterra. França e Inglaterra, né? Rapaz, esse rapaz tá comentando mais do que os comentaristas da televisão, os craques da televisão, né? Televisão é só. É. Agora, você sabe o seguinte, é que, na verdade, o que está acontecendo é que o futebol, o esporte virou algo assim, diríamos, mundial. Antigamente a gente ficava só fixado aqui, Bahia, Vitória, Flamengo, Vasco. Hoje é o mundo todo. Quer dizer, um garoto desse com 10 anos está antenado com o esporte no mundo todo. Certamente aí ele vai escalar hoje muito mais um time do Manchester City, né? É o que você torce? Do que o Flamengo, por exemplo, do que o Corinthians, por exemplo. Bahia de Feira você conhece? Conheço. Conhece? Gosta do Bahia de Feira? Não. Você sabe alguns nomes do Bahia de Feira? Pois é. Fluminense de Feira, você já ouviu falar nele? Já. Gosta dele? Já assisti só um jogo dele, não gosto. Não gosta do Fluminense de Feira também, não, né? Agora, Beca, por que você gosta mais de um Flamengo? Vamos aqui a pergunta de Pedro Bom. Mas por que leva você a gostar mais do Flamengo do que o Fluminense de Feira da sua cidade? Ah, é porque o Bahia de Feira não é conhecido, o Bahia de Feira... eu não sei explicar o porquê, Sim. mas o Flamengo, eu gosto muito do Flamengo, de verdade. É porque... Bahia de mas a Feira. explicação, É simples, a né, minha Valdo? explicação é o seguinte, é que você só vai torcer para o time que ganha. Que conquista Que joga títulos, e que time tem ganha. ídolos, né? Na verdade, se não joga, não ganha. O meu time, o Fluminense de Feira, já foi um dos melhores times do Brasil. Mas hoje ele não joga, não ganha e não perde. Aí como é que vai fazer, torcedor? Né? Não é? Não joga, não ganha e nem perde. Aí como é que vai fazer isso? Agora, quando o Flamengo perde, como é que você fica quando o Flamengo perde? Dependendo do jogo, eu fico triste. Eu aceito a derrota, né? Aceita a derrota, isso aí. Quem é seu ídolo lá no Flamengo? Flamengo é o Pedro. Bem, jovem, né? Tá na Copa do É, Mundo, quer né? dizer, não é- Você não gosta de Gabigol? Eu gosto. Acho que ele é muito debochado e que se acha muito. Pois é. Ele é Agora, muito debochado e tá perdendo muito gol. agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Messi e Neymar, quem é melhor? Eu acho que é Messi. Messi. Pelé e Maradona, você não viu nenhum dos dois jogar, mas certamente já viu na televisão e já viu a forma. Pelé e Maradona, quem foi melhor? Pelé. Pelé.
né? Cristiano Ronaldo e Messi, entre os dois aí. Como é que Messi. Messi. Rapaz, Messi quer dizer melhor que Cristiano Ronaldo, na Eu sua acho que visão. sim. É? O que é que falta para Messi ser campeão? Falta a equipe saber dar o passo, porque eu tava acompanhando os jogos da Argentina e a Argentina se perde muito nas laterais. E o time que ela vai enfrentar, que é a Holanda, tem muita velocidade. Porque tem 2 jogadores muito rápidos, que é o Dumfries e o Blind. E eles sabem jogar pela lateral. O Dumfries, no jogo entre Holanda e Estados Unidos, ele fez um gol e deixou 2 assistências. E o jogo foi 3-1. E desses 3 gols que ele fez, e dessas 3 participações em gols que ele fez, ele foi tudo pela lateral. Tudo. Então, se a Argentina não souber lidar, Dumfries vai deitar e rolar pelo jogo. Bom, você tem uma veia de escritor. Você tem uma veia muito latente de comentarista de futebol. Conhece tudo do futebol mundial. Mas que você deseja ser algo ligado ao esporte. Você deseja ser jogador de futebol, escritor, comentarista, locutor. O que é que você desejaria ser? Com essa idade, 10 anos, a gente tem muita ideia na cabeça. Já né? começa a idealizar, né? Mas começa a viajar numa ideia. Ou quer ser médico, quer ser advogado, quer ser engenheiro, quer ser jogador de futebol, quer ser escritor, quer ser apresentador de televisão. O que é que você prefere ser hoje na vida, se pudesse ser agora? Bom, se eu fosse agora, eu seria jogador de futebol. E eu já tenho até um trabalho específico quando eu me aposentar. Se eu me aposentar, né? Rapaz! Que é pra ser fisioterapeuta. Como? Fisioterapeuta. A partir da carreira de futebol? Isso. Quando se aposentar, viu, Milo? Isso. Não, é se aposentar da carreira de futebol, Se de ele se jogador. aposentar. Quando se aposentar. Mas você deseja ser jogador de futebol? Sim. E está treinando, está já participando de alguma equipe infantil aqui, juvenil? Eu participei do campeonato, acho que foi que dia, minha mãe? Tem um tempo, foi no meio de novembro. Aí a gente ficou em 4º lugar, só que apesar da gente ter ficado em 4º, a gente ficou invicto, perdemos apenas partida nos pênaltis e tomamos apenas um gol. Onde foi isso? Foi lá no SESI. No SESI. Mas a gente é da escolinha JW7 Academy Ville Gourmet, ao lado do shopping. Sim. E esse campeonato, ele é realizado sempre? Essas competições? A JW7, Wilson, tem a JW7 Academy, que é uma extensão também da FSA Esporte Clube, que são os meus diretores, com o professor Jaderson Barbosa, que tem também o Jorge Wagner, né, hoje aí, que é um dos mentores dentro do projeto, que faz essa extensão, que hoje realiza vários campeonatos, que tem aí uma série de eu diria de ações dentro da cidade. Ele faz parte de um dos núcleos que é do Ville Gourmet, não é isso? Tá, do Ville Gourmet. Mas tem a realização por exemplo, agora a JW7 está realizando a Copa do Mundo lá no SESI também, com todas as seleções representadas. Que já se finalizou. Já finalizou, é isso que nós falamos que acaba de ser feito, enfim, tem uma série de outras coisas aí que estão sendo feitas, tem jogadores, inclusive, no exterior hoje, né, oriundos também desse projeto que eles fazem isso aí. O certo é o seguinte, é que com essa idade, o futebol é um momento de aprender, né, mesmo aprender o futebol. 10 anos, hoje os times internacionais aí estão contratando já os meninos de 14 anos, 15 anos, investindo neles. Bem menos. Ou menos, né, Milo? 12 anos aí. 12 anos, né? Agora, para isso requer também. Não, tem todo um processo, porque assim, o que é feito hoje aí, dentro no caso dele hoje, por exemplo, ele tem 10 anos, mas é todo um trabalho feito no que se refere à questão da iniciação esportiva, né? Não é só pegar e botar o garoto lá para jogar a bola e simplesmente isso, mas é a formação, até a própria mãe pode falar sobre isso, né? Que tem uma preocupação muito grande com a frequência escolar, tem uma preocupação muito grande com a formação do cidadão, com quem participa, com os seus diretores, enfim, é um trabalho muito bom hoje que esse pessoal faz em Feira de Santana. É por isso que ele tem essa linha de entendimento aí. Pois é, então o caminho está aberto aí para ele, né? E espero, dona Quitéria, que seu filho trilhe realmente esse caminho com muita determinação, e a gente percebe que ele é determinado. Mas ele tem um texto bom, né? Excelente para a idade dele. Ele tem uma coordenação também de ideia muito boa, além de conhecer sobre o futebol.
E qual é a opinião da família sobre isso, dona Quitéria? Eu sempre digo a ele, né? Pode tirar. A condição para ele ir para a escolinha de futebol é ele ir para a escola e ele ter nota boa. Ele não pode só pensar em futebol e não pensar nos estudos, né? Ele sabe muito bem disso, que é condição, uma coisa leva a outra. E para comentar futebol, qual o melhor comentarista você acha que tem na televisão ou no rádio? Eu acho que é o Eric Faria, da Rede Globo. O Eric Faria, Da Rede Globo. Rede Globo. Né? Ele que tá fazendo como repórter lá no Catar, acompanhando todos os treinos, os jogos do Brasil, só que em si ele é comentarista. Eu gosto muito dele. Ah, você não tá gostando de Diego também, não, é? Não vi nenhum vídeo, não vi nenhum. Vamos ver um trabalho do Diego ainda. Não? Galvão Bueno é o melhor ou não é o melhor? Eu não acho o Galvão Bueno melhor, não. Quem é o melhor? O melhor, eu não sei exatamente o nome dele, mas foi eu que narrou Marrocos e Espanha. Gustavo Villani. Gustavo Villani é o... Isso. E o menino aí do YouTube, O Casé. o Casé, você tá acompanhando o Casé, não? Eu acompanho os melhores momentos com ele. Né? Casé tá arrebentando a boca do balão, né? É aquilo que a gente tava falando, Dilson, sobre o Casé. Fala a linguagem Os do pontos. jovem, né? A linguagem, pode. Mas entre Casé e a Globo, você tá ficando com quem? Bom, na verdade, na Globo não passa os melhores momentos, e geralmente eu não tô assistindo todos os jogos por questão de tempo, digamos assim, né? Geralmente assisto mais no Casé, e vez ou outra eu tô assistindo os jogos. Porém, entre Rede Globo e o Casé, eu prefiro a Rede Globo. Você prefere ainda a Rede Globo. Muito bem. Eu quero lhe agradecer, parabenizar a você. Igualmente. Espero que você continue com essa sua ideia de entrar no futebol, ser jogador de futebol, né, que ganha realmente destaque mundial. E quando se aposentar, vai ser fisioterapeuta, mas pode ser também comentarista ao mesmo tempo, comentarista de futebol, trabalhar no rádio, na televisão. Viu? Então, um abraço para você. Muito obrigado pela sua vinda aqui. E o nosso Miro, que é o chefe de esporte aqui, vai ficar sempre atento à sua trajetória, tá certo? Ok. Ok? Então, Igual. bom dia. Bom dia. E espero que a gente ganhe amanhã, né? E qual é a sua posição? Eu jogo de meia. De meia. Tá bom. Já tá definido, né? Porque na iniciação tem que ir primeiro com vontade. Você se aptidão. lembra quem foi o vice-campeão? O último vice-campeão? Croácia. Croácia. Que vai enfrentar o Brasil. Que vai enfrentar o E Brasil. tem uma curiosidade também, que um cara que joga pela Croácia, ele ia pra uma lan house pra assistir os jogos, os dribles do Neymar. E hoje vai jogar contra ele. Amanhã. Amanhã. Você assistiu na Esqueci o televisão, nome dele. de fato, os jogos de Pelé e Maradona? Oi? Assistiu mesmo jogos de Pelé? Na Copa. Por exemplo, já assistiu a final da Copa do Mundo de 70 na televisão? Não. Assista. Para você ter uma ideia melhor do que foi o Pelé. E assista a final da Copa do Mundo de 86, que aí a gente faz a comparação melhor, que até aí no YouTube você vai encontrar, né? Final da Copa do Mundo de 70, Brasil e Itália, e o final da Copa do Mundo de 86, Argentina e Alemanha. Aí você tira uma comparação melhor para você ter uma ideia de quem foi Pelé, quem foi Maradona. Porque provavelmente você tem ouvido falar que Pelé é melhor que Maradona, mas você possivelmente não viu os jogos de Pelé. Talvez tenha visto os gols, mas ver um jogo 90 minutos o Pelé jogando, eu sugiro que você assista aí, final da Copa do Mundo de 1970, o Brasil foi tricampeão, e é de 86 que a Argentina foi bicampeã. Certo? É sugestão, viu? Apenas. O único vídeo da Copa do Mundo de antigamente que eu assisti acho que foi Brasil e Costa Rica por um amistoso, que foi o jogo que teve mais expulsos. Ih, rapaz. Dos amistosos. Teve 6 expulsos. Rapaz, 6 expulsos, né? Foi. Jogo violento, né? Foi. Violento. Opa, meu amigo, muito obrigado ao João Miguel Pereira da Silva, 10 anos de idade, com essa cabeça fértil, né? Com esse cérebro fértil, essa inteligência. E um abraço para sua mãe, que tá Muito aqui, obrigado. sua família toda, viu? E vamos que vamos, tá certo, rapaz?
Um abraço. Vai assistir o jogo amanhã? Vou, claro. Tranquilo, né? Não vai deixar, né? E depois esperar que a Argentina na nossa frente a gente dê um. A gente, em vez dele dançar tango, quem dança é a gente. Vamos dançar tango. Tá certo? Tá certo. Um abraço. Tchau, tchau.